Provérbios 12, no versículo 18. Provérbios 12, verso 18. Podemos ler? Diz assim a palavra, queridos: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Te dou graças, Pai, mais uma vez pela palavra, pela porção lida, e espero que o Teu Espírito me conduza. Eu quero me disponibilizar, estar sensível ao Teu Espírito, porque a Tua palavra, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos leva para perto de Ti, Pai. E é isso que nós queremos essa noite, nos aproximarmos mais do Senhor, através da Tua palavra, através da oração, através da meditação, através da comunhão, através dos louvores, enfim, Pai, de tudo aquilo que Teu Espírito está envolvido, nós queremos estar também conectados. Então, Pai, abre os olhos do nosso entendimento. Oro para que as nossas mentes elas estejam cativas à obediência do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu li aqui um texto, dois versículos que estão em Provérbios. De ontem para hoje eu estava vendo algumas coisas e eu vi uma imagem que trazia uma mensagem que me chamou muita atenção. Inclusive eu até fiz uma montagem nessa imagem e coloquei o meu rosto nela. E eu ia até postar hoje nas minhas redes sociais como uma reflexão para quem fosse ver, para quem tem acesso, para quem me segue. Mas eu disse, não, eu vou postar isso depois que eu ministrar a palavra. E nessa figura tinha um boneco, e de um lado tinha pessoas criticando, não sei se vocês chegaram a ver essa imagem, e de outro lado tinha pessoas elogiando. E me chamou a atenção essas duas manifestações de elogios e críticas. E ao meditar, ao pensar, ao refletir, eu vi que tanto uma coisa como outra são perigosas. Precisa que exista um filtro da nossa parte, porque há um transmissor e nós somos aquele que recebe, nós somos os receptores. Então, como que nós lidamos quando somos elogiados e quando lidamos quando somos criticados? Qual o efeito que uma crítica causa em nós? Qual o efeito que um elogio causa em nós? Nós aprendemos que existem críticas que são destrutivas, que querem te colocar para baixo, mas também nós aprendemos que existem críticas que são construtivas, ainda que seja difícil nós aceitarmos. Quando somos elogiados, a impressão que causa em nós é uma sensação de alegria. Quem aqui não gosta de ser elogiado?
Quem aqui não gosta de alguém chegar para você e dizer: olha, você está novo, olha, você está bonito, olha, você fala bem. Estou trazendo para o nosso contexto. Olha, você prega muito bem. Se for uma pessoa no contexto do mundo, uma pessoa que joga bola, olha, esse cara joga demais. É sempre bem-vindo. Não há tanta dificuldade, mas há um perigo se nós não tivermos maturidade e sabedoria para lidar tanto com uma quanto com a outra. Estão comigo, irmãos? Então é possível que alguém receba elogios e, se não tiver sabedoria e maturidade, isso pode causar uma sensação de que eu sou o melhor. Não há ninguém melhor do que eu. E sabe, amados, é perigoso, porque começa a nascer dentro de tais pessoas a mesma essência que houve em Lúcifer. Eu sou o melhor, eu sou coberto de pedras preciosas. Eu posso até ser maior que Deus. Então, como nós vamos lidar com os elogios e com as críticas? E eu buscando no Senhor princípios na palavra, textos na palavra de Deus, não fugindo do contexto, que me trouxesse luz e base para isso que eu estou falando essa noite. E antes que eu dê continuidade, eu busquei algumas definições sobre o que é crítica. E uma das definições diz assim: o termo crítica deriva do termo grego critique, significando a arte de discernir, ou seja, o fato de discernir o valor das pessoas ou das coisas. Esse é o termo grego para crítica. Quando nós ouvimos essa palavra crítica, ela não soa muito bem aos nossos ouvidos. Eu mesmo já fui criticado diversas vezes. Eu acredito que ainda hoje sou criticado por um modo de pensar, por uma forma de agir. E às vezes as pessoas criticam pela forma de se vestir, por ter tatuagem. Eu já tive diversas discussões teológicas por causa de tatuagem. Eu não estou falando hoje esse assunto por causa de tatuagem, não. Mas muitas vezes o cristão, se o cristão tem uma tatuagem, ele é criticado. E como eu estou dando só um exemplo, mas existe um universo de coisas. Existe um universo de coisas, diversas situações no contexto da igreja, em que algumas pessoas favorecem e outras discordam e criticam. E aí entra a grande questão: como é que eu vou lidar diante de uma situação como essa? Será que eu vou me irritar com o irmão porque ele não concorda com a minha forma de se vestir, porque ele não concorda porque eu uso tatuagem, porque ele não concorda que pregar na igreja sem a gravata é falta de reverência? Como que eu devo agir diante dessas críticas? Essas críticas, elas vão servir para mim como destrutivas ou construtivas? O que eu posso aprender quando sou criticado? Porque quando nós recebemos elogio é muito bom, não dói tanto. Na verdade, irmãos, sim ou não? E o texto que nós lemos aqui agora, eu quero ler ele novamente, diz assim, ó: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos lábios traz a cura. Observe que
ele está falando de palavras lançadas, faladas. Ele não está falando de palavras lidas. Ele diz, olha, há palavras que ferem como espada. Quando nós ouvimos, fere por dentro, fere a alma. Mas há palavras também vinda de um sábio que traz a cura. Cura para quê? Para as palavras que feriram. Na imagem tinha pessoas de um lado, você é feio, você é imprestável, você é ridículo. E de um outro lado tinha, você é um gênio, você é uma bênção. Há palavras, ou seja, existem palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura um instante. Assim como eu trouxe uma definição para crítica, eu também tenho uma pequena definição para elogio. Elogio é quando você está dizendo algo para alguém com a finalidade de alegrá-la. Nós sabemos, sábado passado nós estávamos estudando sobre louvor e adoração, e o Levi ele vinha fazendo essa diferença do que é adoração e do que é apenas louvor. E a definição de louvor que ele disse é elogio. Elogio. É louvável, pastor, ser elogiado. Estão comigo? Não há pecado em você receber elogio dos homens. Não há problema em ouvirmos homens, seja críticas ou seja elogios. Não há problema. Não há condenação, biblicamente falando, para ouvir elogio dos homens. Mas é como eu estou dizendo, como eu vou lidar com isso? Qual o efeito vai causar na minha vida quando alguém me elogia? Quando alguém chega, rapaz, o Levi toca muito bem o teclado. Quando ele pega o violão, que ele começa a solar. Qual o efeito que isso causa na vida dele? Estão comigo, irmãos? Nós precisamos ter cuidado tanto com as críticas como com os elogios, para que nós não venhamos cair no mesmo laço em que Lúcifer caiu, no mesmo laço em que Satanás caiu. Deixou com que o elogio, porque a Bíblia fala de como a Bíblia elogia no livro de Ezequiel Satanás de uma forma tal, ao ponto dele se ensoberbecer, ao ponto dele ter um orgulho dentro dele. Sabe, essa palavra orgulho, muitas vezes há uma má interpretação quando se trata no contexto da igreja. Eu tenho um filho que algum tempo atrás me causava tristeza, desapontamento, decepção, mas ao ver meu filho hoje, ao olhar para o meu filho hoje, eu tenho orgulho de quem ele é. Você consegue compreender? Eu não me orgulho no sentido de que eu sou tudo e depois de mim não há mais ninguém. Não, mas me causa alegria, me traz alegria olhar para o meu filho hoje andando com o Senhor. É motivo de alegria, é motivo de me orgulhar.
Então, existe um contexto onde essa palavra se diferencia. Estão comigo, irmãos? Então, eu quero fazer algumas perguntas aqui. A quem ouviremos? Ao que daremos crédito? Aos homens ou a Deus? As críticas ou os elogios? E como eu disse, não há problema nenhum em ouvirmos homens e, sobretudo, ouvir Deus. Há um provérbio que eu queria ler com vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia no mesmo livro de Provérbios, é um livro de sabedoria, é um livro de conselhos, é um livro que nos ajuda a sermos pessoas melhores, no sentido de pessoas de Deus. Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20 e 23, a Bíblia diz assim, irmãos: meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra, e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Salomão está dizendo para nós que nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para Deus, para o que Deus diz, para as palavras que Deus diz. E às vezes as pessoas, eu até falei sobre isso uma outra vez, as pessoas às vezes querem ouvir Deus falando com uma voz de um trovão. Né? Acontecer toda aquela manifestação cinematográfica, os trovões, e sair aquela voz do céu. Irmãos, é possível que Deus fale assim conosco? Claro que é. Ele é soberano, Ele age como Ele quiser, mas na maioria das vezes, 99,%, para não dizer 100%, Deus fala conosco através da sua palavra, através dos seus ministros, quando eles são guiados pelo Espírito, quando eles estão andando com a vida de acordo com a palavra. E aqui o Salomão está dizendo: olha, inclina os ouvidos para as minhas palavras. Como que eu vou, pastor Décio, conseguir reagir, voltando para o contexto, diante das críticas e diante dos elogios? Quando o meu coração está na palavra, porque na palavra nós vamos descobrir o princípio da sabedoria. Irmãos, você não vai conseguir reagir bem diante de tais circunstâncias se você não tiver sabedoria e maturidade. É possível que, se você não tenha, que você, diante de uma situação como essa, se não tiver maturidade e sabedoria, você se chateia, você fica com raiva. Se for no contexto da igreja, não quer mais ir para a igreja. Se for no trabalho, fica com raiva do chefe. Como saber discernir, como que nós conseguiremos reagir diante de situações como essa? Com sabedoria e maturidade, nós reagiremos bem. Porque nós não vamos reagir, pastor, segundo os meus achismos, segundo as minhas emoções. Eu vou reagir segundo o que a palavra de Deus me ensina. Se o que as pessoas estão falando de mim
não me traz alegria, me traz tristeza, a primeira coisa que eu tenho que fazer, irmão, é parar e refletir sobre mim mesmo. Será que o que estão proferindo contra a minha pessoa faz sentido, é coerente? Quer ver as pessoas lendo uma boa Bíblia, é elas olharem para a tua vida. O pastor uma vez contou uma história de um jovem que tinha sido convidado por uma outra pessoa para ir à igreja. Ele diz: hoje não, hoje eu tenho um compromisso. E ele sempre ficava adiando. E um dia ele disse que foi. E aí ele descobriu que ele só tinha ido à igreja porque a Bíblia que ele estava lendo era a vida daquela pessoa que convidava para ir à igreja. Nós somos observados. E pode ter certeza disso, irmãos. Elogios e críticas vão chegar até nós. Não tenha dúvida. Elogios e críticas vão chegar para essa plataforma. Como nós vamos reagir com as pessoas que dizem que pintar a parede de preto é coisa do diabo? Eu devo me irritar com isso? Eu devo considerar aonde há biblicamente um princípio dizendo que uma parede preta é coisa do diabo? Como eu vou reagir diante de uma crítica como essa? Eu não concordo com aquela igreja Techuvá, porque nem púlpito tem lá. É só uma lata pintada lá. Os irmãos não usam gravata. Tem um lá que usa óculos. Nem pastor e está pregando. Como que eu vou reagir diante de críticas como essa, irmão? Qual é o nível de maturidade que eu estou? Eu confesso para vocês que por várias vezes, não só aqui, em outros locais que eu já estive, em que eu fui criticado, eu não recebi as críticas como coisas que trouxeram alegria para o meu coração. Muito pelo contrário, as minhas reações eram as piores possíveis. Porque eu me achava que tinha conhecimento demais para debater as críticas das pessoas. Mas com o passar do tempo a gente vai amadurecendo, não só na idade, mas espiritualmente também. Eu estou amadurecendo, pastor. Eu estou nesse processo de maturidade física, emocional, espiritual, porque isso é uma progressão. Não é coisa que vai diminuir, vai aumentar. E às vezes eu paro sozinho e fico imaginando situações em que eu passei, em que eu fui criticado, e hoje eu vejo até pessoas que me criticaram e que estão em uma situação, meu irmão, e às vezes eu olho e me vem reflexões. Fulano já falou mal de mim, onde ele está hoje? Senhor, tem misericórdia. Sabe o que eu faço muitas vezes, irmão? Eu evangelizo. Eu convido a vir à igreja. Eu convido a ir à igreja. Mas no calor da crítica, eu não reagi bem. Eu reagi como se fosse um ímpio mesmo, de querer debater, discutir e pôr a pessoa em inferioridade, só porque tinha mais conhecimento. Mas hoje eu fico imaginando, não, agir dessa forma só está dizendo que eu sou como ela. Devolvendo a mesma moeda, eu estou literalmente dizendo que eu sou como ela é. Exatamente como ela é.
E nós precisamos sim da graça de Deus, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar diante de circunstâncias como essa. Talvez, irmão, o que vocês quisessem ouvir aqui hoje não era esse tipo de assunto, que tem a ver. Em que glorifica a Deus o que nós estamos falando aqui hoje? Eu acredito que glorifica em muitas áreas, irmão. Porque uma vez que nós somos instruídos pela palavra de Deus, nós vamos caminhar segundo o que ela diz. E se eu conseguir caminhar segundo o que ela diz, eu glorifico a Deus. Estão comigo? E aí, na medida em que eu ia refletindo, eu gosto de copiar, eu gosto de escrever, eu gosto de digitar. E hoje, na hora do meu almoço, eu sentei para almoçar, coloquei os fones de ouvido. Eu gosto de colocar uma música, aquelas músicas para leitura, né, para que você possa concentrar, para ninguém atrapalhar o seu momento. E é difícil você se concentrar em um refeitório. É difícil você se concentrar em um refeitório onde tem diversas pessoas falando ao mesmo tempo, conversas diferentes, assuntos diferentes, vozes diferentes, sons, volumes diferentes. E eu botei o fone, e nesses refeitórios de repartições, não é uma mesa exclusiva. Não tem uma mesa exclusiva só para você. Não tem uma cadeirinha exclusiva só para você. É uma mesa onde senta 5, 6 pessoas diferentes. E eu sentado, peguei a comida. Eu tenho um hábito, né, de todos os dias. A gente brinca de cardápio, eu e a minha esposa, né? Aí eu bato a foto do meu almoço, convido ela para almoçar. Ela bate uma foto da refeição dela, manda pra gente, a gente embora. Ela almoçando lá, almoçando aqui, mas naquele pensamento que estamos juntos. Eu compartilho isso todos os dias. E aí eu sentei, coloquei o fone, comecei a... Aí você com fone, você não consegue ouvir o mesmo volume quando você está sem fone. Eu coloquei o fone, sentei, bati a foto, mandei para a esposa. E eu falei comigo mesmo, agora eu vou estudar. E uma pessoa estava do lado, se você consegue estudar aqui no meio desse barulho todo. Aí assim, eu boto o fone. Com fone, aí eu boto uma música E a pessoa que sentou começou a falar de... Ela perguntou, é porque eu vou ministrar hoje. Aí a pessoa, você é professor? Aí disse, não, eu ensino na igreja. Ah, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Eu ensino a palavra, eu gosto de ensinar a palavra. Aí a pessoa, eu já fui católico e também crente. Eu sou uma cristã. Já fui mórmon, já fui isso e aquilo. E eu achei interessante a ingenuidade, a busca por Deus, mas por diversos caminhos, como foi apresentado, né? Que todos os caminhos levam a Deus, mas nós sabemos que quem leva nós a Deus é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando essa pessoa falou isso, eu disse, olha, a melhor forma de você estar perto de Deus não é através da religião. Não é através da religião, mas se você considera a palavra de Deus como um livro de verdades, se você considera a Bíblia como um livro que gera vidas, ela é a forma mais perfeita que você tem de chegar até Deus, genuinamente. E sabe, irmãos, parece que essa pessoa nunca tinha ouvido de ninguém uma revelação ou uma forma de externar como chegar a Deus, como eu tinha dito.
eu não usei o meu conhecimento, eu não disse, olha, esse negócio de Mormon, isso não é de Deus não, esse negócio de catolicismo, isso não é, eu não critiquei. Estão comigo? Eu não precisei criticar, eu não precisei usar os meus domínios intelectuais, eu não precisei usar os meus conhecimentos para criticar alguém que por ignorância não sabia como chegar a Deus, porque foi ensinado a ela que todos os caminhos levam a Deus. E na medida em que eu tratei aquela pessoa com sabedoria e maturidade diante do que ela estava externando, como eu não lancei críticas, como eu não me mostrei uma pessoa religiosa, veio automaticamente, instantaneamente, o elogio. E sabe o que é que me dá alegria, irmãos? É não porque eu recebi o elogio, a pessoa Rodrigo, mas a bandeira que eu carrego, a pessoa que eu carrego, que é Cristo, é que de fato foi elogiado, é que de fato foi honrado. Na mesma hora que a glória chegou, eu dei para quem é de fato. Estão comigo, irmãos? O elogio chegou, mas não parou aqui, ele continuou para quem de fato merece. Então, como que nós vamos lidar no dia a dia, Tamires, com os elogios e com as críticas? Será que nós estamos preparados para ouvir críticas e elogios? Será que nós seremos pessoas que vamos elogiar ou criticar? As nossas críticas serão construtivas, as nossas críticas serão destrutivas. Os nossos elogios de fato estão indo para as pessoas, os nossos elogios estão indo para Deus. Como nós vamos conseguir administrar tudo isso? E eu digo para você, com sabedoria e maturidade. Estão comigo? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não é o ter medo de Deus, é o temor a Deus. E quando você busca saber o que significa temor a Deus, é simplesmente se submeter, é simplesmente obedecer, é simplesmente se sujeitar a Ele. São os princípios, Suelen, que nos levará a termos sabedoria não terrena, mas uma sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria terrena, ela é diabólica, ela é corruptível. E a sabedoria que nós precisamos é a sabedoria que vem de Deus. Nós precisamos dessa sabedoria para discernir tais situações, tais circunstâncias nas nossas vidas. Gente, nós precisamos amadurecer em Deus, nós precisamos avançar em Deus, nós precisamos nos aproximarmos mais de Deus. Deus não é uma religião, Deus é o nosso Pai e que busca pessoas que o adorem. Mas precisamos ter maturidade para discernir tais coisas em nossas vidas. Não há problemas em ouvir Deus e homens, e nem tampouco as críticas e elogios. Talvez o grande problema esteja conosco, o receptor. Talvez não seja um problema, mas sim de como devemos lidar diante de tudo isso. Filtrar tudo isso não é uma tarefa muito fácil, pois exigirá de nós sabedoria e maturidade. E por mais incrível que pareça, muitos de nós ainda não alcançamos ambas. Veja o que a Bíblia diz
sobre a quem e a que devemos inclinar os nossos ouvidos. Nós lemos Provérbios 4, 20, 23. E Provérbios 19, 20 diz assim, irmãos. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, Provérbios 19, 20. Provérbios 19, no versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: obtenha todo conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Ele não está falando, irmão, quando ele diz, olha, todo conselho, ele não está falando tudo que não presta, não. Ele está falando todo conselho baseado em uma maturidade, baseado em uma sabedoria. Nós precisamos ter dentro de nós um filtro. Precisamos ter dentro de nós um filtro. Chegou, passa pelo filtro. É bom? Convém? Me leva para perto de Deus? Me deixa parecido com Deus? E quando esse filtro, que na verdade é o próprio Espírito Santo dentro de nós, ele detecta algo que não convém, que não é coerente, que não é relevante, que não traz saúde para nós, nem física nem espiritual, nós vamos conseguir deletar, nós vamos conseguir apagar, de maneira que não nos cause prejuízo algum, nem na nossa alma, nem no nosso espírito, nem no nosso corpo. Críticas e elogios, quando nós somos maduros, quando nós somos sábios, eles não vão causar, não vão ferir as nossas emoções. Muito pelo contrário, será como um troféu, porque alcançamos a maturidade, estamos avançando em maturidade, e não é qualquer coisinha, irmão, que vai nos tirar do sério, não. Não é qualquer coisinha que vai nos trazer uma reação contrária ao que a palavra de Deus diz, não. Esses são apenas alguns textos bíblicos que nos ajudará a filtrar tudo aquilo que ouvimos, nos ajudará a reagirmos com sabedoria diante das críticas e dos elogios. Críticas podem ser construtivas e de contrapartida destrutivas também. Da mesma forma, os elogios, pois receber um elogio sem maturidade pode levar-nos a um estágio de soberba, e uma vez que isso nasce no nosso coração, torna-se destrutivo. Então não é só as críticas que são construtivas, pastor, e destrutivas. Os elogios também podem ser construtivos, nos trazer alegria, mas também podem nos trazer destruição, se nós não soubermos filtrá-los. Estão comigo, irmãos? Olha só o que diz Provérbios no capítulo 16, versículo 18. Abre comigo. Provérbios 16, versículo 18. Aleluia. Estão comigo? Olha, Provérbios 16, versículos, dependendo da versão que você está lendo, tá certo? Vai ter uma palavra diferenciada, mas a essência é a mesma. Então algumas vai ter orgulho,
outros vão ter elogios. Mas aqui está dizendo: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Vou ler novamente. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Aquele pastor Décio prega demais. Quando ele começa a gritar aqueles gritos dele, rapaz, o pastor é o negrão abençoado. Como que ele reage diante de tais elogios? Como que eu reajo diante de tais elogios? O filtro vai dizer se o elogio vai me levar a um orgulho, a uma altivez de espírito, ou se eu vou dizer glória a Deus, louvado seja Deus, porque Ele me usa. Você consegue perceber como o elogio ele pode causar reações diferentes nas pessoas? O meu conselho é: ouça os homens sem problema, de preferência pessoas de Deus, mas acima de tudo incline os seus ouvidos para a palavra de Deus, pois é a fonte de sabedoria para toda a nossa vida. Saiba lidar com as críticas e elogios. Muitas vezes uma crítica vem como uma repreensão, e a repreensão vem como uma correção, e a correção no início não é bem recebida, porque soa muitas vezes como uma reprovação, e nós não estamos familiarizados com a reprovação de nós mesmos. Infelizmente, estamos muito mais acostumados com o status, as aparências, os likes, com os gosteis, do que com os que não concordam. Quando somos corrigidos, abre a tua Bíblia em Hebreus 12, versículo 11. Hebreus 12, versículo 11. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja louvado. Deus seja elogiado, hoje e sempre. Hebreus 12, no versículo 11, a Bíblia diz assim: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Dependendo da crítica, de onde está partindo, qual a intenção da crítica. E aí eu disse que muitas vezes, dependendo de quem vem e de como nós vamos receber, dependendo de como nós vamos filtrar, a crítica muitas vezes vai vir como uma repreensão, como uma correção. E baseado nesse contexto, esse texto que eu li diz: olha, quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Ainda dentro desse contexto de críticas e elogios, daquilo que ouvimos de pessoas e de Deus,
Provérbios no capítulo 12, no versículo 18, versículo 19, a Bíblia diz assim, ó: há palavras que ferem como a espada. Foi o texto inicial. Mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O filtro faz com que nós identifiquemos também a língua mentirosa e a língua que traz cura. E sabe o que eu aprendo com o texto? Sabe qual é a resposta que eu tenho quando eu leio esse versículo? Não se preocupa. Não se preocupa com as críticas e com os elogios, sejam elas destrutivas ou construtivas, porque o filtro que está dentro de você é capaz de identificar se traz, se fere ou se cura. E a maturidade que eu tanto falo vai me manter de pé, intacto, não causará dano algum no tocante à minha vida. Porque o que de fato mesmo me interessa é o que Deus pensa ao meu respeito. É o que Deus fala sobre mim. Porque essa história de dizer que a voz do povo é a voz de Deus é nada mais, nada menos do que mais uma mentira de Satanás. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Alô? A voz de Deus é a voz de Deus, irmão. E Deus filtra a voz do povo. Deus filtra as orações do povo. Ou você esquece de Cornélio? As orações dele foram filtradas, Deus aceitou. Pedro foi lá, ministrou, e ele e a família foi salvo. Há quanto tempo ele orava? Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 21, ainda dentro do mesmo contexto, diz assim, ó: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Provérbios 27, no versículo 2, a Bíblia diz: ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venha dos outros. Não deve ter um autoelogio, né? Se porventura tiver os elogios baseados dentro dos princípios de maturidade, sabedoria e dos filtros, que venha dos outros. Que venha dos outros. Eu não preciso dizer que eu sou, como a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu não preciso me autodefinir. Né? O Roberto Carlos aqui diz que ele é o cara que abre a porta do carro, é o cara que é o cara. Mas nós não somos esse cara. Ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Provérbios capítulo 15, versículo 31, a Bíblia diz: aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Sabe, irmãos, as palavras provocam em nós reações diferentes. Se nos identificarmos com a escrita do outro, precisamos ter cuidado naquilo que nós ouvimos, de quem nós ouvimos, e o que está causando em nós aquilo que ouvimos, e de quem nós ouvimos. Sabe, nós não somos melhores que ninguém. O meu desejo e a minha vontade, irmãos, de todo o meu coração, é que nós venhamos crescer em Deus, não para sermos melhores do que ninguém, não para sermos melhores do que outros ministérios. Eu oro sim,
Eu trago a existência sim para que nós sejamos de fato e de verdade referência para outras pessoas, sem precisar muitas vezes nós nem abrirmos as nossas bocas, mas as pessoas olharem para nós e verem em nós motivos bastantes para se renderem ao Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós a Bíblia, não simplesmente um livro, um papel, mas ver em nós um estilo de vida que agrada a Deus, de maneira que venha atrair também as pessoas. Eu oro sim para que esse lugar cresça. Eu oro sim, eu desejo, eu vejo mais pessoas nessas cadeiras. Mas irmãos, não para dizer que a nossa igreja faz um trabalho excelente, etc e tal. Nós não precisamos. Há uma pessoa que vê todas as coisas. Há uma pessoa que está vendo a forma que nós estamos administrando essa obra. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. Nós não precisamos correr fora do princípio, colocando as carruagens na frente dos bois. Não, irmão. Vamos ouvir as críticas, vamos sondá-las, vamos filtrá-las, sejam elas destrutivas ou construtivas, não importa. As críticas, elas não são tão grandes ao ponto de nos causar danos, porque o que habita em nós é muito maior do que as críticas. O que habita em nós é muito maior do que os elogios, ao ponto de me manter intacto, ao ponto de não deixar com que haja em mim uma altivez de espírito, ao ponto de não deixar que cresça em mim um orgulho. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, estamos aqui para Ele. Estão comigo, irmãos? Sim ou não? Não. Vamos crescer, irmãos. Nós vamos crescer em Deus. A minha oração e as palavras que eu lanço sobre vocês que estão aqui e sobre as pessoas que estão nos assistindo é que nós tenhamos sede, sabe, nós tenhamos fome da palavra de Deus. Só essa palavra vai nos ajudar a encontrarmos maturidade e sabedoria. Não deixe com que os elogios lhe subam a cabeça, não deixe com que as críticas lhe entristeçam. Sonda, pegue esses versículos que eu li aqui essa noite, reflita sobre eles, reflita neles, medite neles, tire proveito deles, amadureça com eles. Mas não deixe que nada afete a sua alma, nada afete a sua comunhão com Cristo, nada afete a sua vida espiritual. Ouça pessoas sábias, pessoas de Deus, mas sobretudo, ouça o próprio Deus. Amém, irmãos? Fica de pé, eu quero orar com você. Eu vou orar e em seguida nós vamos encerrar. Deus, tudo que eu mais quero, tudo que eu tenho buscado, mesmo em meio a tantas fragilidades, mesmo em meio a algumas críticas, mesmo em meio a alguns elogios, tudo que eu quero de fato
tudo que eu busco, de fato, é ser mais próximo de Ti, é ser parecido contigo, Pai, é fazer com que essa intimidade cresça, por causa de uma busca profunda na Tua palavra, por meio de uma busca profunda através da oração. Eu sei, Pai, que todos os dias situações se levantam para tentar nos parar, tentar nos barrar, tentar dizer o contrário daquilo que o Senhor diz para nós. Mas, Pai, não importa o que as pessoas pensam ou dizem, nós respeitamos. Mas, Pai, o que de fato nós precisamos, o que de fato nós necessitamos, é ouvir a Tua voz. E não apenas ouvir a Tua voz, Senhor, mas obedecê-la, acatá-la. O que precisamos, Pai, muitas vezes é reconhecer sim as nossas fragilidades, reconhecer as vezes que nos iramos sem necessidade, reconhecermos, Pai amado, muitas vezes as murmurações que nós fazemos. Esse não é o linguajar que o Senhor quer ouvir de nós, não, Pai. E eu oro e te peço essa noite, que o Teu Espírito nos ensine, que essa palavra que foi dita aqui essa noite, falada e ministrada, venha causar incômodo dentro de nós, ainda que não haja concordâncias, ainda que não seja, que seja criticada ou que seja elogiada, Pai, não importa. O que importa é sim os Teus pensamentos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não é pensamentos de mal, mas de paz. Eu oro, Pai, para que nós aqui dessa igreja venhamos crescer com as críticas. Que venham as críticas, que venham os falatórios, e que nós venhamos pegar tudo isso, não como um saco de desgosto, não, Pai, mas que nós venhamos pegar cada crítica, colocarmos sobre a nossa mesa espiritual, e colocarmos, Pai amado, no nosso filtro espiritual, e que nós aprendamos, Pai amado, com cada uma delas, que nós de fato, Pai amado, venhamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido, mas que nós não venhamos desprezar nem os elogios e nem as críticas, mas nós venhamos aprender com cada uma delas. Eu oro para que maturidade repouse nas nossas vidas. Eu oro para que a sabedoria chegue e repouse nas nossas vidas. E a única forma que nós teremos de conseguir uma e a outra é através da meditação da Tua palavra, é através da oração, é através dos nossos TSD. Pai, o que nós buscamos é ter uma vida santa, uma vida purificada, uma vida livre, Pai amado, do pecado que tem afastado muitas vezes as nossas vidas do Senhor. Nós precisamos, Pai amado, da Tua correção. Nós precisamos sim, Pai amado, do Teu conserto. Nós precisamos sim, Pai amado, dos Teus dedos sobre as feridas. Porque é só a Tua mão santa que tem o poder para nos curar na alma, no espírito e no corpo. Que essa palavra gere vida dentro de nós.
e ao proferirmos ela venha gerar vidas em outras pessoas. Aonde essa palavra chegar, ela possa dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. Esse é o desejo ardente dentro do meu coração. Essa é a vontade que eu tenho, Pai amado, é que essa palavra venha fazer a diferença nas nossas vidas, que pessoas sejam livres de julgo de religião, que pessoas sejam livres de rudimentos humanos através da tua palavra. Abençoa as nossas famílias. Nos ajuda, Pai amado. Ajuda-nos a sermos pessoas de referência. Sim, Pai, eu clamo a Ti. Ajuda-nos a andar em santidade, dizendo não para o pecado, dizendo não para as ofertas de Satanás, dizendo não para as sofismas, dizendo não para tudo aquilo que é contrário à tua natureza, Deus. Sim, Pai, te peço que nós tenhamos um resto de semana mais que abençoada. Te peço que o Senhor continue falando conosco. Te peço que o Senhor nos leve para casa, debaixo da tua proteção, da tua poderosa mão. Que o amor do Pai, do nosso Pai, a nossa comunhão, que somos santos, e a doce consolação do teu Espírito, seja com cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.